1 Coríntios 11, de 23 a 34. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos. Ao se reunirem, eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que eu chegar aí. Eu já falei sobre este mesmo assunto algumas vezes, e eu acredito que, assim como o apóstolo Paulo precisou escrever algumas vezes, repetidamente, o mesmo assunto para o mesmo público, muitas coisas eu vou ter que falar constantemente, por duas razões. Primeiro, porque sempre tem gente nova, graças a Deus, e segundo, porque alguns acabam se esquecendo e não levando em conta a importância das coisas, acabam não vivendo da maneira adequada certas coisas. Eu quero dar algumas instruções de acordo com o que Paulo nos ensina a respeito da ceia do Senhor. Para minha tristeza, muitos irmãos, não poucos, muitos irmãos, não se importam com a ceia, acham que é só um dia qualquer, um culto qualquer, e participar dessa mesa é só comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A ceia é algo extremamente importante, e eu quero dizer o porquê que ela é importante, com algumas instruções. Primeiro eu quero falar a respeito da Santa Ceia em relação a Deus. O que Deus tem a ver quando nós participamos dessa mesa? Eu posso afirmar que a Santa Ceia, quando nós participamos dela, nós estamos declarando e demonstrando a nossa obediência ao Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus, me perdoe, o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer sempre isto em memória dele. Cada igreja tem a sua maneira de participar de uma mesa como essa. A Igreja Católica, eles têm uma prática, por exemplo, de fazer isso a cada missa. Em todas as missas eles celebram o corpo e o sangue de Jesus. Algumas outras igrejas protestantes fazem com muita frequência. Algumas outras igrejas fazem anualmente. Cada igreja encontra a sua maneira de fazer. Nós encontramos que uma vez por mês é um tempo suficiente para que todos os irmãos consigam se planejar para estarem juntos. Porque, embora eu concorde e incentivo os doentes, os impossibilitados de virem ao culto, de pedirem, liguem, mandam uma mensagem: pastor, eu não pude ir ao culto de ceia, eu gostaria de tomar ceia outro dia. Se estiver enfermo, nós vamos ministrar na sua casa. Se não for se você não estiver enfermo naquele instante, mas estava no culto de domingo e puder vir no próximo culto, você toma, os mordomos podem servir para você. Você precisou trabalhar, não teve como fazer, pede, a ceia será servida. Embora nós façamos isso, a ceia deve ter como base principal a comunhão. Precisamos estar juntos. E quando nós fazemos isso, estamos fazendo também em obediência, porque Jesus disse que nós deveríamos fazer. Aliás, das poucas coisas que não éticas e morais, que Jesus nos deixou ordem, das quais nós chamamos de sacramento,
e nós entendemos que são dois, uma delas é exatamente a ceia. Um dos sacramentos é a ceia, o outro é batismo, que Jesus disse, ordenou que deveria ser feito. Quem não é batizado tem que batizar. E todos os crentes, sempre que possível, devem participar da mesa do Senhor. Como na nossa igreja, nós fazemos uso da celebração da ceia uma vez por mês, todos os irmãos devem se programar para estar juntos nesse domingo. Eu sei que outros domingos, às vezes vocês tiram para ter outras atividades, passear com a família, fazer outras coisas, mas o culto de ceia, não faça isso. Desmarque passeio, desmarque outras coisas. Pense na importância das coisas que você vai definir para esse dia. E eu acredito que não há nada mais importante para este dia do que participar da mesa do Senhor. Primeiro, porque isso se trata de obediência a Jesus. Ainda com relação a Deus, nós participamos da ceia porque isso é um ato de celebração, porque nós louvamos a Deus por conta do sacrifício de Jesus. Toda vez que nós chegamos no culto de ceia, nós já sabemos do que será celebrado, que Jesus morreu e que Ele ressuscitou. E isso produz no nosso coração louvor a Deus, por saber a benfeitoria que Ele nos proporcionou com a morte e ressurreição do Seu Filho. Então, cada vez que nós participamos dessa mesa, é mais uma oportunidade para louvarmos a Deus, celebrarmos a Deus, e não só louvar, mas adorar a Deus também. Louvor e adoração são coisas distintas, porque o louvor é algo que você presta a Deus por aquilo que Ele faz. Em contrapartida, a adoração é o que você presta a Deus por aquilo que Ele é, por conta da pessoa dEle. Então, se nós levarmos em conta quem nós estamos celebrando aqui, e nós nos rendermos diante dEle, isso se chama adoração. E quando estamos na ceia, com respeito a Deus, nós estamos também em adoração. Mas a ceia não diz respeito só a Deus, a ceia também diz respeito aos nossos irmãos. Cada vez que nós participamos da mesa do Senhor, nós promovemos comunhão entre os filhos de Deus, e essa é a ordem também da palavra do Senhor. Aqui no capítulo 10, o verso 16 e 17 diz: quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Quando a gente faz isso juntos, nós estamos dizendo e declarando, nós que aqui estamos comendo deste pão e tomando deste suco da videira, nós somos um corpo, nós não estamos separados, nós temos diferenças, mas nós somos um só. Essa celebração da unidade na diversidade é maravilhosa. Eu digo unidade na diversidade, é uma linguagem que o Hernandes Dias Lopes usa para falar sobre isso. Estamos todos unidos no mesmo Espírito, num só batismo, temos todos o mesmo Senhor, temos o mesmo propósito e as mesmas esperanças. Mas cada um de nós é diferente um do outro. Temos uma diversidade de personalidade, diversidade de caráter, diversidade de dons, mas todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Assim como a minha mão e o meu pé não são a mesma coisa, mas os dois fazem parte do mesmo corpo. Cada um de nós é diferente, mas somos parte um do outro. Assim sendo, irmãos, nós somos necessários uns aos outros. E aqui eu quero fazer um apelo diante de uma bênção que tem acontecido na nossa igreja. Nossa igreja tem crescido. Nesse último ano, vocês viram que nós crescemos muito. Isso é bom por um lado e ruim por outro. Alguns irmãos que por muitas razões não podem estar todos os domingos aqui, às vezes chegam e falam assim: nossa, tem gente aqui que eu não sei quem é. E são irmãos antigos, mas por causa de dificuldade chegam e não sabem quem são, quem está aqui. Quem foi que eu ouvi? Não me lembro. Agora, foi esses dias, chegou aqui e falou assim: nossa, como está diferente aqui, já colocou mais alguma coisa, né? Fez mais uma parede. Porque o irmão, a última vez que veio, não tinha parede. Aí o dia que veio, já estava com a parede. Nossa, que estranho, né? Parece que faz muito tempo que eu não apareço por aqui. Não, faz pouco. Mas muita coisa tem acontecido. E nesse muita coisa tem acontecido e muita gente tem chegado, nós acabamos que vamos perdendo a possibilidade de abraçar todo mundo.
E quando eu falo abraçar, não fala aquele momentinho no fim do culto de dar um abraço em cada um, mas de abraçar é de fazer com que a pessoa faça parte da nossa vida, porque vai chegando pessoas e nós não temos braço para abraçar todo mundo, mas eu tenho braço para abraçar uma quantidade. Por exemplo, eu que sou gordo, depende de quem eu for abraçar. Se eu for abraçar o Moisés, a gente mal e mal se abraça, porque o braço chega na metade de cada um. Fica uma distância entre nós. Nossa, mas por que a gente está tão longe? Não, a gente está abraçado. Mas você pode abraçar 5, 6, o outro pode abraçar mais 5, 6, e aí a gente se mantém juntos, aquecidos no inverno, na frieza do mundo. A gente se mantém unidos para não deixar o outro fraquejar. É importante isso. Com a igreja crescendo, a nossa consciência dessa questão precisa ser ampliada. Hoje, de alguma maneira, eu sei o nome de quase todos vocês que estão aqui, exceto quem nos visita, né? Ainda não sei seu nome, mas os demais eu sei nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Mas, infelizmente, essa possibilidade vai diminuindo. Eu estou ficando velho, minha cabeça não está muito boa mais. Eu tenho dia que eu não sei o nome das minhas filhas, eu paro e bugo, fico assim, processando, quem é que está na minha frente? E eu falo, você. Não dá para esperar que eu faça isso, porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Então a celebração da ceia nos leva a essa consciência de que nós vivemos essa comunhão, e que fazemos todos parte do mesmo corpo. Então a pessoa que está aqui é importante. Alguns de vocês são igual, entendam por favor a minha metáfora, são igual cachorrinho, porque sempre preferem os mesmos lugares. Cachorro é assim, prefere fazer xixi e cocô no mesmo lugar, deitar no mesmo lugar e fazer as coisas no mesmo lugar. Alguns de vocês são assim e não sentam em outro lugar. Eu já vi irmão olhando torto para outro porque alguém sentou no lugar dele. Eu estava de longe assim, só intercedendo, ô Jesus, não deixe Satanás pôr intriga aí. Porque você tem o seu lugarzinho, cadeira cativa. Aí chega às vezes um visitante, não sabe, e senta no lugar do outro. Aí o outro fica sem lugar e vai sentar no seu. Aí você já olha, tipo, você não sabe que é o meu lugar? Eu tenho o lugar que eu gosto mais. Agora não é só o lugar, é a cadeira. Minha esposa tem sentado naquelas cadeiras. Eu não tenho a fé do Paulo para sentar naquela azul ali. Um dia eu sentei e eu vi o pé daquela dando uma fraquejada. Então eu falei, não vou mais, essa preta para mim é ideal. Então eu separo da minha esposa, ela fica lá, eu fico aquela, senta comigo. Eu falo, não, senta comigo, né? Porque eu não. Então eu tenho meu lugar que eu gosto mais, mas eu tenho a cadeira que eu gosto mais, tem isso. Então você também, a maioria de vocês também. Isso significa que nós temos aqui uma vantagem. Você sente e tem um raio aí em torno de você, que você pode decorar quem senta próximo de você, e saber quem é esse fulano, essa fulana, esse irmão, essa irmã. Isso te dá a oportunidade de chegar no culto e falar, o irmão fulano não veio, a cadeira dele está vazia, a cadeira dela está vazia. E sabe qual a liberdade que você tem? Amanhã, ou indo embora daqui, manda uma mensagem, irmão, eu não te vi, você está bem? Mas eu não tenho o telefone do irmão e da irmã. Então hoje no fim do culto, essa arinha aí que está perto de você, você tem a responsabilidade de pegar o celular dessa pessoa. Se você é membro da igreja, olha bem, cara crachada a pessoa, entra no grupo da igreja, olha lá a foto. Tem alguns irmãos que não deixam, tem uns irmãos aqui que deixam um pitbull na foto. Tem irmão que deixa carro, cada irmão deixa coisa. O Eltão deixava um palhaço assassino. Toda vez que eu olhava eu falava assim, Jesus, o que é isso? É um irmão tão dócil, que coisa que está lá dentro, vamos levar para um psicanalista para tratar esse irmão. Né? Alguém sentiu a mesma coisa quando olhava aquele palhaço assassino? Eu não sei se está isso ainda, se tiver, fica a dica aí para trocar. Mas aí você olha lá, e se você tem a preguiça de fazer assim, já pergunta no fim do culto, qual é o seu telefone, eu vou te mandar uma mensagem o dia que você não vier, e o dia que eu não vier, você manda uma mensagem para mim também. Vamos nos ajudar, somos parte do mesmo corpo. Mas se a igreja cresceu, não tem mais jeito. Tem jeito, porque a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas que estão nela. E juntos na celebração da ceia,
precisa haver essa importância do outro. Eu já ensinei para vocês que o que significa importante? Importante é aquilo que você quer trazer para dentro de si. Importar é trazer de fora para dentro. Você vai importar um produto da China, você compra da China e traz para o Brasil, você importou. Uma pessoa importante é uma pessoa que você fala assim, eu quero essa pessoa dentro de mim. Todo mundo que é importante é alguém que você quis colocar dentro do seu coração. Todos aqui somos importantes uns para os outros. Sendo assim, precisamos nos importar uns com os outros. Pois bem, ainda com respeito à relação da ceia com os irmãos, a ceia é uma exortação para aqueles irmãos que estão mais fracos na fé. Porque toda vez que você vem aqui, você ouve na ceia a morte do Senhor. E isso te lembra o motivo pelo qual estamos reunidos aqui. Tem gente que fala, eu não vou na ceia porque eu estou fraco. É por isso que você tem que vir. Porque você vai ouvir falar das coisas do Senhor e você vai ser animado pelo fato de Jesus ter morrido para que você fosse fortalecido. E Deus vai fortalecer o seu coração. Não só isso, a Santa Ceia produz consolação no coração daqueles que estão sendo afligidos pelas tristezas e pelas dores. Alguns dos irmãos têm sofrido muitas coisas. Alguns irmãos ficam doentes, outros sofrem perdas na vida, perdem pessoas que amam. Olha, está feio lá em cima, hein? Me socorre lá, William, socorre lá. Fala que eu disse que eu vou parar de pregar aqui e vou lá se não parar. Estou animado para dar uma surpresinha. Domingo passado eu fui nas salas, eu fui lá, eu pus a cara lá, silêncio. A hora que eu virei as costas, como se eu não tivesse ido. Mas eu lá, aconteceu. Eles acharam que era o pitbull. A ceia traz consolação no coração dos aflitos. Quantos irmãos estão agora sofrendo por causa de alguma coisa que estão passando? Uma crise na família, uma crise no casamento, uma enfermidade, uma perda, estão sofrendo, mas cada vez que você chega nessa mesa e você ouve falar assim, deve fazer isso até que Ele venha, você lembra, Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar, toda dor e sofrimento vai ficar para trás, eu não vou carregar nada disso. Olha, se você estiver endividado e mudar de cidade, a sua dívida te segue. Se você estiver doente e mudar de cidade, a tua doença te segue. Mas seja qual for a desgraça da sua vida, ou o desfavor da vida para você agora, quando você fechar os olhos aqui, ouça o Senhor voltar antes, seja em que momento for, estando com o Senhor na glória, toda lágrima será enxugada, toda dor vai ficar para trás, toda tristeza vai ter que ir embora, nada disso vai ser carregado, nenhuma tristeza, irmãos. Então é lindo, você tem o consolo, a força de saber que qualquer coisa que você esteja passando vai acabar. Nada é eterno, a não ser as coisas do Senhor. Todos os sofrimentos, sejam eles quais forem, eles têm um tempo limite, que é o tempo da nossa vida. Pode ser que o seu problema não seja resolvido como você gostaria daqui a algum pouco tempo. Eu sei que para alguns irmãos, pela misericórdia de Deus, o problema é resolvido rápido. A irmã orou, eu até vou confessar aqui um pecado para a irmã. Eu disse que não sabia, mas eu sabia do que estava acontecendo. Porque uma amiga da senhora me falou, só que pediu, por favor, não fala, porque ela vai ficar muito brava comigo se eu contar. Então eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, tá? Eu sabia sim, eu estava em oração. Mas, pela misericórdia de Deus, ela passou por isso num período curto de tempo. Quantos outros passam por uma situação dessa, angustiados por anos? Anos, numa enfermidade, num tratamento, numa crise familiar, numa angústia de alma. Eu conheço pessoas que estão há anos depressivas, e não saem daquela vida, aquela coisa terrível. Algumas pessoas têm a felicidade de sair do seu problema num curto período de tempo. Outras vão passar até o fim, até o último dia da sua vida em dor e em tristeza. Mas mesmo essa pessoa pode se consolar, lembrando que a volta de Jesus está próxima. E se Ele não vier para nós, nós vamos para Ele. E seja como for, todas essas coisas vão ficar para trás. E nós estaremos gozando da alegria eterna com o Senhor. Eu gosto muito de um texto de Isaías, que diz assim: os remidos do Senhor, Ele está falando obviamente
dos judeus voltando para a terra prometida depois do cativeiro, mas isso tem também uma conotação escatológica. Ele diz: os remidos do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, alegria eterna coroará as suas cabeças. É assim que eu imagino que é a minha chegada no céu, desse jeito. Estou voltando para junto do meu Deus, estou entrando na Jerusalém, estou entrando diante do meu Deus, e uma alegria eterna vai coroar a minha cabeça. Não mais tristeza, não mais dores, agora estarei junto com o meu Senhor para sempre. E quando você chega diante dessa mesa, essa expectativa você deve ter. Então quando você pensar, eu não vou na ceia porque eu estou muito triste, vem para o Senhor animar o seu coração em nome de Jesus. Ainda com respeito aos relacionamentos, a Santa Ceia, ela nos ensina a tolerância, nos ensina a paciência e a compreensão para com os irmãos. Aqui nessa igreja de Corinto estava acontecendo um problema, por isso Paulo escreve para eles. O que acontecia era o seguinte: quando os irmãos faziam a ceia, eles não comiam só um pedaço de pão ou um pouquinho de suco, eles faziam um almoço, uma janta, um banquete, e todos participavam, chamava festa ágape, festa do amor, e todo mundo comia. Um dia a gente vai fazer isso, irmãos, fiquem tranquilos, fazer aquela comidaiada, aquela coisa gostosa, cada um leva um prato e tudo mais. Mas Paulo diz que os mais ricos faziam assim, eles levavam comida e bebida, chegavam primeiro, comiam tudo, e eles levavam vinho, eles não levavam suco de uva não, eles comiam tudo, como diria minha avó, enchiam o pandu, depois eles bebiam e ficavam bêbados, de tanto que eles bebiam, para ninguém beber. E aí Paulo fala: como assim? Vocês vão nessa festa de amor, e ao invés de vocês levarem para repartir, vocês levam o seu, come o seu, e deixa quem não tem com fome. Aí ele ainda fala: você não tem casa para comer? Você está com fome? Come na sua casa. Vai para essa festa para ter comunhão, vai para esse ambiente para repartir com os que não têm, vai para essa festa para ajudar o outro que é mais fraco que você. Então esse momento de comunhão, Paulo está dizendo, é um momento de você tolerar a todos, tolerar o mais fraco, entender que o outro é limitado, entender que o outro é diferente. Aqui nenhum de nós é melhor do que o outro. Uns são melhorzinhos em algumas áreas da vida, mas são piorzinhos em outras áreas. Um já tem mais domínio numa área da vida, o outro em outra área, mas esse primeiro tem um defeito numa parte, o outro tem outra parte. Alguns olham para mim e falam assim: pastor, eu queria ter os dons que você tem, as virtudes que você tem. Quando falam isso do lado da minha esposa, eu tenho certeza que ela pensa assim. Vocês entenderam o pensamento? Nem precisei falar, né? Porque as minhas virtudes são públicas, mas a maioria dos meus defeitos não. Alguns que eu julgo muito pesados, eu faço questão de confessar na frente de vocês, mas outros eu acabo nem falando, mas minha esposa sabe, minha mãe sabe, meu irmão sabe, alguns mais próximos. E aí vocês vão me descartar porque eu tenho defeitos? Não, nem eu vou descartar vocês porque vocês têm defeitos. Vocês são problemáticos, eu também, graças a Deus por isso. Não porque eu sou problemático, mas porque eu posso conviver com vocês que são problemáticos como eu, e porque vocês que são problemáticos podem conviver comigo. Se você fala: eu não sou problemático, eu vou te dizer qual é o seu problema: vaidade. Eu tenho quase certeza, Lação, na frente do seu salão lá, que é aquela igreja que tem uma placa: aqui não entra gente perfeita, é isso? Tem uma igreja aqui em Sumaré, eu não sei se tem outros lugares, que está escrito isso: aqui não entra gente perfeita. Muito bem falado. Eu já ouvi outra pessoa falar assim: se você está achando a sua igreja ruim e vai achar uma outra igreja, e quando você encontrar essa igreja for perfeita, não entre nela, porque você vai estragar ela. É verdade, todos somos problemáticos, mas nessa comunhão que temos, nós temos a oportunidade de ver que o irmão tem dificuldade e deixar Deus tratar a gente. Eu já disse algumas vezes, e vou repetir, uma coisa que meu irmão falou há muitos anos atrás, quando ele era um pregadorzinho da Assembleia de Deus. Ele disse uma coisa há muito tempo, ele falou assim, ele estava obviamente se referindo a um provérbio, mesmo que intencionalmente.
Eu até falei com o Nardino sobre isso esses dias, né? O Nardino lembrou até o provérbio que é, né? O homem se afia com o homem, né? O ferro se afia com o ferro e o ser humano se afia com o próprio ser humano. Meu irmão falou assim, mas o meu irmão eu achei mais bonito do que o provérbio. Ó, Rafa, que moral, hein? Aquela pedra que o Davi pegou na beira do rio para atirar no Golias, ele falou, então, aquela pedra era uma pedra lisa. Era uma pedra específica para fazer aquilo. Ele toma 5 pedras, só que aquela pedra, para ficar daquele jeito lisa, ela ficou um tempão junto com outras pedras ali na margem do rio, e sempre que a água do rio jogava a pedra para dentro e para trás, sempre que a água ia e voltava, aquelas pedras, uma batia na outra, e de tanto uma pedra bater na outra, foi lascando as pontinhas, e a pedra pôde ficar lisa, para Davi pegar ela e ser usada. E um dia meu irmão falou assim, e é assim que Deus faz com a gente. É um crente batendo no outro crente, é um defeituoso com o outro defeituoso, até que a gente fica bom para Deus pegar a gente e dar na cabeça do Golias. Falei, olha, foi bonito isso daí. Se você não se lembrava disso, eu lembro, Rafa, nunca esqueci disso daí que você falou. E igreja é isso, é gente com defeito, um trabalhando na vida do outro, eu não te aguento, você não me aguenta, a gente se ama e se entende, é assim. Olha, vocês não me entendam mal, que meu linguajar não é tão bom, mas igreja é mais ou menos entre tapas e beijos. É bem isso, porque é ódio, né? E é alegria, e nós vamos convivendo com isso. Quando você vem para essa mesa, você lembra disso, porque o corpo de Cristo não foi entregue, não foi moído só por mim, mas por todos os outros que estão aqui também. Então nós olhamos uns para os outros, entendemos as limitações e convivemos com elas. Mas a ceia também tem relação com nós mesmos. O versículo 28 diz, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. A ceia é um momento para nós examinarmos o nosso compromisso com o Senhor. Com muita tristeza, eu tenho que conviver com a consciência de que alguns irmãos preferem continuar vivendo errado. E fazem errado, e continuam fazendo errado, e continuam fazendo errado, e de vez em quando se arrependem, mas no outro dia fazem errado de novo. Mas o pior, irmãos, pior do que alguém ficar errando, é alguém não ter consciência do próprio erro, e não conseguir olhar para dentro de si e ver as suas faltas. Pior do que errar é não ter consciência do próprio erro, porque quando você erra e você reconhece, a Bíblia diz que aquele que sabe do seu erro, confessa, esse alcança a misericórdia. Mas e aquele que não confessa porque não reconhece os seus erros? Por isso, quando nós chegamos diante da mesa do Senhor, é um tempo de nós olharmos para dentro de nós. Nós olhamos para cima, nós olhamos para o lado, mas nós olhamos para dentro de nós, e nós nos avaliamos e pensamos, será que eu estou vivendo da forma adequada? Será que eu sou o crente que eu tenho que ser? Será que a minha esperança está da forma correta? Será que a minha fé está em dia? Toda vez que nós chegarmos para a mesa, você coloque isso no seu coração, tem que ser um tempo de você estar compungido. Aliás, isso é todo o tempo, mas essa mesa nos força a isso, nos obriga a isso. E mais, versículo 26 diz, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Participar da mesa faz parte de uma atividade missionária, porque cada vez que eu como, eu estou declarando para o mundo, para os que estão aqui, para todos que quiserem saber, que nós estamos aguardando a volta de Jesus, porque nós não estamos celebrando um Deus que está morto, nós estamos celebrando alguém que está vivo e que vai voltar. É nossa esperança que Ele vai voltar, e nós sempre testificamos disso, e quando testificamos disso, nós estamos fazendo a obra do Senhor, a obra missionária. E não só isso, mas cada vez que nós chegamos diante da ceia, nós levamos em consideração aquilo que a ceia deve produzir em nós, uma maior certeza da salvação. Alguns de vocês, porque foram mal ensinados, ou porque aprenderam mal, não têm a devida consciência do que Jesus de fato fez na cruz, e por causa disso tem medo de morrer e ir para o inferno. Você tem que ter medo de morrer e ir para o inferno, se você é alguém que vive na prática do pecado. Mas se você é do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olha só.
O que Jesus fez na cruz, pagou o preço pelos pecados de cada um de nós. Todo mundo concorda com isso? Amém? Mas qual o pecado? O que nós cometemos no passado, ou o que nós vamos cometer ainda no futuro? Por qual dos pecados ele já pagou? Todos. Quando você peca, isso não é uma surpresa para o Senhor. Quando você peca, Deus não fica no céu assim, que decepção, eu não sabia. Ele sabia. E mesmo assim Ele entregou o Filho dele por cada um de nós, sabendo quem nós seríamos no futuro. Desde o momento que cremos nele até o fim de nossas vidas, Ele sabe de cada um dos nossos passos. Acontece que alguns dos crentes, porque não creem que o que Jesus fez é suficiente, eles duvidam que estão vivendo em constante salvação. Se você hoje crê em Jesus Cristo, você está salvo. Se você hoje crê em Jesus Cristo, você está salvo. Não precisa ter dúvida. Eu às vezes pergunto, irmão, você tem certeza da sua salvação? E sabe qual alguma das respostas que eu ouço? Para minha tristeza é a seguinte: não sei, pastor, porque essa semana eu andei dando umas pisadas na bola. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Eu acho que talvez eu não seja salvo porque eu não fiz por merecer. E aí eu te pergunto, quem de nós aqui merece a salvação? Alguém aqui merece? Ninguém merece. A salvação é dom de Deus, não vem de vocês, para que nenhum de vocês fique pensando muito a respeito de si mesmo. É graça, é favor de Deus. Sendo assim, quando você escorregar, ao invés de você pensar, perdi a salvação, você fala, Deus me dá forças, porque agora que eu sou salvo, o meu lugar não é o chão caído, agora que eu sou salvo, o meu lugar é de pé, andando nos teus caminhos. A sua consciência quanto à salvação, ela pode te levar a uma postura de vida, não de um derrotado que está sempre em crise, em dúvida, quanto ao que Deus fez na sua vida. Mas a salvação que Jesus te dá, tem que te levar a uma consciência, uma firmeza, de que Jesus me salvou, ponto e acabou. Eu vou viver a minha salvação, mas eu escorreguei, então Deus me levanta, porque eu não vou ficar caído. O Senhor me chamou para salvação, não para perdição. Deus não chamou nenhum de vocês aqui para se perder. Deus não chamou nenhum de vocês para se perder, chamou a cada um de vocês para a salvação. Então vivam a salvação que Ele deu, mas creiam que a salvação é de vocês, porque quando você tem certeza da sua salvação, eu sei que alguns vão dizer assim, pastor, essa convicção de que eu sou salvo, se eu ficar pensando isso, eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Se você viver de qualquer jeito, é a prova de que você nunca foi salvo. Porque aquele que é salvo, ele não vive de qualquer jeito, porque o Espírito do Senhor habita na vida desse, e agora, ele não é mais quem vive em si mesmo, é o próprio Senhor quem vive nele. Então eu não vivo mais nas coisas do passado, é o Senhor quem faz tudo em mim, tudo se fez novo. Se você vive na prática do pecado, eu te recomendo a se voltar para o Senhor, olhar para dentro de si e questionar com o Senhor, um dia eu fui salvo. Porque os que são salvos, os que são filhos de Deus, não vivem na prática do pecado. Primeira carta de João. Os que vivem na prática do pecado são filhos do diabo, ele fala, e nunca conheceram a Deus. Nunca. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. O justo pode errar, pode acontecer, mas se pecarmos, disse João, nós temos um advogado diante de Deus. Temos um advogado que é justo, e Ele pode sim nos perdoar se nós confessarmos nossos pecados. Ele pode sim nos perdoar o pecado e nos limpar de tudo aquilo que está podre. Então se você escorregar no percurso, se levante e busque a misericórdia de Deus. Mas se você nunca se levantou, se você vive na prática do pecado, questione se você já algum dia foi salvo. E para você que está em Cristo Jesus, não duvide, o que Ele fez na sua vida é suficiente, e Ele te salvará no último dia, porque Ele vai te dar o Espírito Santo dEle, para que você persevere, e aqueles que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vida. Aleluia. Nós cremos nisso. Mas se nós cremos nisso, vivamos isso.
E cada vez que nós chegamos diante dessa mesa, isso nos é posto diante do coração. E aí que lições que nós tiramos de tudo isso? Primeira, e aí eu quero ouvir você dar um glória a Deus bem gostoso por conta dessa palavra que eu vou falar. Jesus Cristo vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai voltar, eu creio nisso. Eu estou esperando, vocês estão esperando Jesus voltar? Amém. Está esperando mesmo? Então abandona todo tipo de pecado. Deixa tudo que faz com que você possa ser envergonhado. Anda reto no caminho do Senhor, porque estamos próximos de nos encontrar do nosso Senhor. Aleluia. Outra lição: a Santa Ceia não é um momento comum, mas uma comunhão em torno do corpo e do sangue de Jesus. Você que está aqui está proibido de faltar em qualquer culto de ceia agora, a não ser por um motivo inadiável. Agora eu vou fazer igual o pastor importante faz, vou olhar para a câmera aqui e falar assim: você também não pode, você que está assistindo. É porque tem um pessoal que está assistindo. Ontem eu fui pregar lá em Indaiatuba, e o irmão de Indaiatuba falou assim: poxa, a gente acompanha vocês já há algum tempo, já ouço as pregações na internet, a gente já sabe, ouve tudo que vocês pregam e tal. Então, irmão, um abraço para você também. Estou me sentindo já? Uma irmã lá fora falou assim: tá famosinho, hein? Não sei o quê. Aí as meninas falaram assim: o papai vai criar um canal. Aí eu falei assim: o canal, eu falei no dente, canal no dente, né, Paulo? Não, temos irmãos competentes para fazer isso já. Outra lição: profanar a ceia do Senhor é um problema, porque pode trazer juízo sobre sua vida. Paulo falou: porque algumas pessoas comem indignamente, de forma indigna, sem levar em conta o que estão fazendo. Muitas pessoas estão fracas, outras estão doentes, outras dormiram, que é um eufemismo para morreram. Quantos irmãos estão fracos na fé e falam assim: eu não sei porque que eu nunca estou bem? Estou te explicando aqui. Porque você vem para essa mesa e nunca leva em consideração o que você faz. Come como se não fosse nada, não confessa o seu pecado, não se entrega de verdade ao Senhor. Quantos outros estão enfermos por causa disso? Pastor, não é uma coisa estranha isso? Eu também acho muito estranho. Mas não é porque eu acho estranho que eu não creio. Eu creio, eu acho muito estranho, mas creio. É o que o apóstolo disse. Mas esse tipo de enfermidade, a Bíblia diz que nós podemos lidar da seguinte maneira. Tiago fala isso: tem algum entre vocês que está doente? Faz o seguinte: antes de falar para ungir com óleo e orar sobre o doente, ou aliás, ali junto de falar isso, ele fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados, e a oração da fé salvará o doente. Algumas pessoas ficam doentes porque estão vivendo em pecado. E sabe por que você está doente? Pela mesma razão que o Moisés falou domingo passado: porque Deus te ama muito. E tem gente que não ouve Deus falando. Eu já ouvi uma historinha, acho que alguns de vocês já ouviram. Uma criança estava chamando uma pessoa de um carro e queria falar alguma coisa, e toda vez que o carro passava rápido, a criança levantava a mão e o carro passava, e levantava a mão e o carro passava, até um dia que o carro foi passar e a criança jogou um tijolo no vidro do carro. Aí trincou o vidro do carro, o cara parou e falou: por que você fez isso? Eu precisava falar com você. Eu ia falar para você não passar rápido aqui, porque toda vez aqui passam pessoas, atravessam, e são pessoas que não conseguem andar rápido, e você passa rápido, você pode atropelar uma delas. Bem, mas se ele tivesse parado o carro quando só deu com a mão, não tinha tomado uma pedrada no vidro. Existem situações na sua vida que Deus só está jogando uma pedra no seu vidro porque você está passando rápido demais e não está dando ouvidos para o Senhor. Sabe como isso chama de Deus? Não é castigo, isso chama disciplina. Disciplina. O juízo de Deus, o julgamento de Deus está reservado para os ímpios. Para nós, ainda sobrou a disciplina, porque um pai repreende um filho que ama. Aí você fala: mas eu acho que é errado isso. Pois leia Hebreus então. Hebreus diz que Deus nos disciplina porque nos ama. Um pai que não repreende o seu filho é porque ele não é filho, é bastardo, não reconhece como filho legítimo. Se você é um filho legítimo de Deus, Deus vai jogar pedra na tua janela, no vidro do teu carro, para você parar e dar atenção para ele. Em alguns casos, alguns vão ficar enfermos, até que caiam na consciência do que está acontecendo, vão ficar fracos demais, até que caiam na consciência e vão confessar o seu pecado, vão alcançar misericórdia, perdão e cura.
Aí você me fala, pastor, mas e quando fala que alguns morreram por causa disso? Sabe como chama isso aqui? Eu achei base teológica para salva e leva. Base teológica. Os teólogos de plantão, vocês que pensavam que eu estava só numa heresia, está aqui a base bíblica. Salva e leva. Deus recolhe mais cedo. Vem para mim. Não vai ficar mais aí não. Será que o Senhor faria isso? Tá afim, irmão? Não? Então vamos andar certinho, por favor? Tá vendo a mão sendo dada? Para o carro antes. Não espera a pedrada chegar não, tá? É isso aí. E por fim, você deve avaliar a sua vida. Você deve reafirmar a sua aliança comendo e tomando do cálice toda vez. Buscar viver em comunhão e unidade com os irmãos. E adorar sempre a Deus por causa do amor que Ele nos demonstrou. Entenderam bem a respeito da ceia, todos vocês? Ok, estou olhando bem quem está aqui, porque agora eu vou orar com propriedade. Pai, eu já falei, então salve e leva. Não vou obedecer, salve e leva. O Senhor mostrou que isso é possível, eu tenho base para fazer essa oração, mas não vou fazer isso não. Vou pedir a Deus para que a pedrada seja só uma pedrinha, para não estragar muito o seu vidro aí, tá bom? Apesar que eu não sei o carro de quem que bateu uma pedrinha desse tamanquinho assim, ó, e trincou o vidro todo do carro. Foi o seu, Nardinho? Não, quem que foi? Com a parte de trás. Foi só uma pedrinha, esfarelou tudo. Você que sabe, irmão. Foi o seu? De quem foi, Carlão? Foi o seu carro? Foi só uma pedrinha. Aí você fala assim, Deus, manda só uma pedrinha. Você que sabe, irmão. Pode trincar também, espero que não, e não é para isso que o Senhor me enviou aqui, Ele enviou aqui porque Ele tem uma aliança com vocês, e vocês celebraram essa aliança, e nós vamos nos alegrar juntos em oração ao Senhor, adorando a Ele pelo que Ele fez por nós. Você pode colocar de pé, por favor?